de uma casa, de uma pedra. Por quê? Porque Jesus ele tirava essas coisas assim e aplicava para a vida nossa. E aqui Paulo observa os soldados romanos, então ele vê que tudo isso que o soldado romano usava para estar preparado ou ir para uma guerra, ele agora toma todas estas armaduras e ele aplica para o crente. E o que é que ele começa aqui então dizendo? É claro que a gente já bateu aqui nisso aqui, 3 cultos já em seguida, até chegar aqui, mas o que ele diz? Cingir vossos lombos com a verdade. O cinto, esse cingir, muitas vezes a couraça era um pouco longa e pesada, a couraça era pesada, então colocava um cinto para dar um pouco mais de sustentação no lombo. E aí então ela se tornava um pouco mais leve, mais frouxa, para ter um pouco de destreza nas mãos, uma destreza nos braços, para que o soldado pudesse lutar. E Deus, ele usa, e Jesus usa, a palavra de Deus usa de vez em quando em cingir. Cingir até mesmo para mulheres, ele usa essa palavra de cingir. Por quê? Porque nós, os crentes, ou seja, o povo judeu da época, enquanto que os romanos usavam as suas vestimentas até o joelho, né? Que era tipo estilo de uma túnica curta, uma saia um pouco curta ali, mais ou menos até o joelho, o povo judeu usava o vestido até os pés. A túnica do judeu sempre foi longa, sempre foi vestidos, além de túnica, capa por cima da túnica, porque Jesus sempre ainda disse certa vez, vocês lembram quando ele disse, se alguém te pedir a capa, dá a túnica também. Jesus era tremendo. Jesus, olha irmão, bota nós numa parede, né? Se ele te pede a capa, dá a capa, tu fica ainda vestido, não, dá a túnica também para ele. Deixa ele levar. Então nosso Jesus é demais. Então aqui, o que ele diz quando Paulo aplica aqui? Cingir os vossos lombos cingido com a verdade. Então, quando ele cingia, usando isso, poderia puxar um pouco o vestido para cima, ou seja, a túnica um pouco para cima, passa o cinto. Você já viu, às vezes, certas mulheres usavam os vestidos um pouco mais frouxinhos? Cadê a minha mulher? Não, levanta aqui aí, mulher, vai ter uns beijos aí. Então é isso, segura, entende? Então sobra aqui para fora. Mas a couraça alivia o peso da destreza, porque a couraça, no mínimo que pesava ali, eram uns 20, 25 quilos, quando a pessoa usava aquela couraça para guerra. Sabe quantos pesava a couraça de Golias, que Davi foi lutar contra ele? 70 quilos. 70 quilos era só a couraça do Golias. 7 quilos era a lança que ele carregava. Mas era super pesada as coisas que ele usava. Do pescoço até a coxa, ou às vezes alguns filhos usavam um pouco mais curta, mas geralmente até a coxa, porque dava proteção total. Mas agora aqui, ainda vou chegar na couraça, eu estou no cinto. Então cingir os nossos lombos com a verdade. Irmãos, quem vive, quem se cinge com a verdade, você lembra aquele ditado que quem fala a verdade não merece castigo? Não é que ele não merece castigo, ele merece até, às vezes ele é castigado mesmo com a verdade aqui na terra. Porém, quando chegar diante de Deus, toda a verdade será revelada, e aquela verdade diante da justiça de Deus prevalecerá em tudo. Pilatos certa vez chegou para Jesus e disse, o que é a verdade? O que é a verdade? Porque tem pessoas que às vezes dizem que hoje os ensinamentos, eles estão procurando facilitar muito. Eu não sei se para um entendimento melhor das pessoas, ou se esse entendimento deles foge um pouco da realidade. Por exemplo, alguns dizem hoje, o que é a verdade? A ausência da mentira. E alguns dizem, a mentira é a ausência da verdade, as trevas é a ausência de luz, a luz é a ausência das trevas. E não, porque são duas coisas distintas. Verdade é uma coisa, mentira é outra. Enquanto que Jesus é a verdade, ele disse em João capítulo 6 e versículo 14, o que ele diz? Eu sou o caminho,
a verdade e a vida. Ele é a verdade. Porque Ele é a palavra real, Ele é a palavra verdadeira, Ele é o Logos. No princípio era o Verbo era Deus, o Verbo é a palavra. E a palavra estava com Deus. Então toda a palavra verdadeira, a realidade está com Deus. Jesus é a verdade. Então isso aqui não é a ausência da mentira. Não é que Jesus é a verdade porque tem a ausência da mentira em Jesus. Não, porque são coisas tão distintas que o diabo é o pai da mentira. Então são coisas diferentes, são coisas distintas, não tem nada de ausência. É que na verdade um criou uma coisa, o outro criou outra. E o diabo é o pai da mentira. Porém, quando nós estamos cingidos longos com a verdade, ainda que doa, ainda que sofremos, ainda que muitas vezes as calúnias vêm, ainda que muitas vezes você tenha perda por causa da verdade, mas essa verdade vai te levar rumo ao céu, irmãos. Aleluia. Quando nós nos cingimos com a verdade, e essa verdade tem que estar em nossa vida, mesmo quando a gente vê que vai ter um prejuízo, a verdade precisa estar em nós, porque a verdade é o que faz, é o que mostra o nosso caráter. Você já viu alguém dizer, fulano de tal é mentiroso? Fulano de tal mente que parece que a mentira já se tornou verdade para ele. Ele conta mentira, ele conta a verdade, como se tudo fosse igual, porque até ele já está acreditando nas próprias mentiras dele. Mas um dia chegará diante do bem de Deus e isso vai ser revelado. Um dia eu ainda quero pregar aqui sobre o julgamento do trono branco, o grande trono branco. E por que Jesus vai fazer esse julgamento? Por que Deus vai fazer esse julgamento? Não é para mostrar, porque Deus não precisa estar mostrando para ninguém o que Ele é, o que Ele faz, ou revelar para as pessoas que já foram para o inferno, agora vão ser tirados um pouquinho para ser julgados, depois ser lançados no lago de fogo. Mas chegarão diante de Deus e Deus quer fazer isso por causa da justiça dEle. Ele é tão justo que ninguém vai poder dizer assim, ó, eu não mereço estar aqui nesse lugar. Eu não merecia ser lançado aqui nesse lugar, mas Deus ele faz um julgamento para mostrar para a pessoa o quanto errado ele foi, por isso ele está sendo julgado lá. Deus é a verdade. E muitas vezes, irmãos, tem pessoas que às vezes para se desviar de alguma coisa, para levar vantagem em outras, para tentar assim fazer de que às vezes está sendo tão verdadeiro aos seus próprios olhos, e então mente, para não ser às vezes olhado mal. As pessoas não olham para ele, está entendendo? Eu me lembro que quando eu vendia confecção, eu vendi muitos anos confecção, eu vendia para uma fábrica que eram umas roupas muito legais que eles faziam. Infantil e adulto eles faziam, menino e menina, homem e mulher. E eu lembro que às vezes eu pegava uma peça, nos dias que era para pegar o mostruário, pegava o mostruário, eu trazia tudo para casa, eu colocava os preços já atrás da etiqueta, porque os clientes na hora viam, gostavam, já perguntavam pelo preço, eu não tinha que estar olhando na pauta, eu já olhava atrás da etiqueta, já via o preço ali e já passava. E eu lembro que às vezes a gente pegava o mostruário e a gente via assim as peças e a gente dizia assim, poxa, essa aqui vai vender muito. Vai vender muito, porque é muito bonita essa peça, então essa peça vai vender muito. E realmente quando chegava diante do cliente, eles olhavam assim e diziam, que peça bonita. Mas acabavam às vezes dessa peça bonita comprando 3, 4 peças ou 5 e das outras 10, 15 peças. Mas que negócio é esse? Gostaram tanto da peça, pediu tão pouco, pediu mais das outras. E eu lembro que aquilo ali ia passando, tirando pedido, de repente eu chegava diante de outros clientes e alguém olhava e dizia assim, essa peça ali está muito linda, tu deve estar vendendo muito essa peça, né? E eu era bem sincero e dizia o seguinte, infelizmente não. Nos meus olhos é uma das mais bonitas do mostruário. E todos acham bonita, mas acabam comprando pouco dela. E eu não entendo por quê. E então a pessoa também acabava comprando mais pouco. E eu lembro que uma
um vendedor pegou um mostruário no dia, e no mesmo dia ele visitou uma loja, e quando chegou naquela loja, a pessoa olhou uma peça mais bonita e disse: isso aqui é o meu carro-chefe, é o que eu mais vendo. Mas ele tinha pego naquele dia um mostruário, ele nunca tinha vendido aquela peça ali. Então, para tentar vender, e sabe quem era um dos melhores vendedores da fábrica que eu trabalhava? Era eu. Falando a verdade, vendendo mais do que qualquer um outro que saía vendendo e contando mentira. Sabe por quê? Porque o nosso Deus honra aqueles que vivem e se cinge da verdade. Ainda que isso traga prejuízo para nós, a verdade sempre nos traz lucro diante do Senhor nosso Deus. Aleluia! Glória a Deus. Então sempre cingindo os nossos lombos com a verdade, porque cingindo nossos lombos com a verdade vai nos dar destreza, vai nos dar força para lutar. Deus vai estar comigo e com você, porque Deus ama a verdade e Ele aborrece a injustiça. Ele ama a verdade. Vamos acelerar aqui. Então, cingindo os vossos lombos com a verdade. Cinge os lombos com a verdade, vai te dar destreza para caminhar na presença de Deus. Vai te dar mais comunhão com Ele. Vai te dar mais esperança do céu. Vai te conectar mais com o céu, com o nosso Deus, com a nossa morada, com a nossa nova pátria que está lá nos esperando. Porque Paulo escreve dizendo que a nossa pátria não é essa aqui, a nossa pátria está nos céus, irmãos. E aí, Davi, um certo Salmos, ele diz: Senhor, quem entrará, ou quem te adorará, ou quem entrará no teu santo monte? Quem tem as mãos limpas e o coração puro. Aleluia! Quem consegue levantar as mãos e dizer: Senhor, tu deves ser adorado, porque quando ele levanta as mãos, ele sabe que as mãos estão puras, estão limpas, seus lábios estão lavados, queimados com brasa, como foi queimado os lábios de Isaías. E aí ele teve um encontro com Deus, irmãos. Porque a mentira aborrece a Deus, os nossos lábios, às vezes, eu estou sendo bem aqui cuidadoso, nossos lábios, às vezes, precisa ser queimado com brasa viva, tirada do altar, para que nós possamos continuar falando a verdade. Aleluia! Glória a Deus. Então, verdade não é nada de ausência de mentira. Mentira é uma coisa, verdade é outra. E quem vive na verdade, vive diante de Deus que nos criou e que ama a verdade. Aleluia. Oh, glória a Deus. Já eu sinto um pouco empolgado aqui. Vestida a couraça da justiça. Então a couraça, que já foi dada uma pincelada aqui, né? Segundo a irmã Anis, era realmente algo que vinha às vezes até a coxa. Por quê? Para dar total proteção. Isso dava proteção ao peito, né? As coxas, enfim, cintura, também as costas, porque ela cobria tanto a frente como as costas do soldado. Você vê hoje quando um soldado aqui ele vai em um combate, ou quando ele está fazendo ronda, ele está sempre com um colete para trazer proteção para ele, tanto para o peito como também pelas costas, porque alguns atingem pelas costas. E aí então, esta couraça, Paulo nos adverte a vestir ela. Por quê? Porque nós precisamos trazer uma proteção para o nosso peito, porque no nosso peito está o nosso coração. Eles protegem porque quando se leva um tiro no peito, irmãos, ou uma lança no peito, ou uma flecha no peito, corre o risco de 95% ou 98% de morrer. Também pelas costas. Muitas vezes quando alguém é atingido pelas costas, ele corre um grande risco de perder a sua vida. E é por isso que Paulo nos alerta a vestir essa couraça, irmãos, para que o pecado, para que as coisas que não agradam a Deus não atinjam o nosso coração, porque o diabo vai estar sempre pronto para nos colocar flecha, tiros, às vezes de espingarda, de canhão,
porque às vezes nem sempre ele vem com chumbinho de espingarda de pressão, não. Muitas vezes ele vem com bala de canhão para arrebentar o crente mesmo, mas quem tem a couraça da justiça, ele vence em nome de Jesus. Aleluia! Agora, esta couraça da justiça aqui não é uma couraça de vingança, porque justiça não é vingança, irmãos. Vingança é uma coisa, justiça é outra. Eu vou fazer justiça. Não, aí já não é a couraça da justiça, aí já é algo vingativo, e a vingança não pertence ao homem, a vingança pertence a Senhor dos Exércitos. É isso aí. Então a vingança pertence a Ele, ao Senhor dos Exércitos, ao nosso Deus, só a Ele. A vingança pertence a Ele. Então o que nós devemos fazer? Orar, entregar nas mãos dEle e deixar a vingança para quem? Para Ele. Agora a justiça, irmãos, viver na justiça, couraça na justiça, a justiça é fazer o que é certo. Quando aqui fala de justiça, fala do fazer o que é certo. Porque pode alguém confundir e achar que justiça aqui, vestir a couraça da justiça, é sair aí vingando, né? Ah, fulano me fez algo, eu também vou fazer para ele. Ah, fulano falou de mim, vou falar dele também para todo mundo. Não! Quando a gente tivesse a couraça da justiça, fulano está falando de mim. O que é que eu faço? Coloco nas mãos de Deus e deixo continuar falando. E aí quem está vestindo a couraça da justiça é aquele que deixa nas mãos de Deus, e aquele outro está vestindo a couraça da vingança, que não pertence a Deus e que não agrada ao Senhor também. Couraça da justiça, colocando tudo nas mãos de Deus, fazendo o que é certo, né? Vivendo na verdade, andando nos caminhos de Deus, buscando ao Senhor, enfim. Justiça é realmente fazer o que é certo diante do Senhor. Existem duas escolas dentro de Israel, existiam no tempo de Jesus, que é a escola de Hillel e de Shammai. Segundo o que conta a história, a escola de Hillel era um pouco mais rígida, e a de Shammai era um pouco mais fácil para resolver as coisas, porque todos sabem que os judeus, eles tinham 613, se não me foge a memória, mandamentos, a lei, né? Junto com os 10 mandamentos, eles tinham também, daquilo que Moisés tinha deixado, 613 mandamentos, e para eles, teria que cumprir um por um ao pé da letra. Mas certa vez alguém chegou, segundo a história diz, alguém chegou na escola de Hillel e disse: olha, eu quero ser salvo, me ensina aí, me explica o que eu faço para ser salvo, porque eu preciso ser salvo, eu preciso fazer o que é certo. E então Hillel disse para ele o seguinte: não, são 613 mandamentos e não se aprende de um minuto para o outro, de uma hora para outra, isso leva tempo para se aprender. Para ser salvo não é de um minuto para o outro. Então ele saiu dali, foi para a escola de Shammai. Quando ele chega lá, Shammai disse: fica aí numa perna só que eu vou te explicar tudo o que tu deve fazer para ser salvo. Então disse que ele ficou com uma perna só, cruzou uma perna aqui e disse: tudo o que tu não quiseres que façam para ti, não faça para os outros também, e assim tu serás salvo. Então a justiça é isso, irmãos. Ah, não quero que faça algo para mim, mas eu gosto de fazer para os outros. Aí eu não estou com a couraça da justiça, eu estou fora disso aí. Então a justiça é viver dentro da presença de Deus, fazendo o que agrada ao Senhor, andar no caminho do Senhor. Eis aí o caminho, andai nele. Porque quem anda no caminho do Senhor, ele pratica a justiça. Paulo, ele nos diz que as obras da carne são, e diz ali no 5:20, 17 a seguir ali, ele começa a falar de Gálatas, e depois ele diz também sobre as obras do Espírito. Ele diz: aquele que faz essas coisas andando em Espírito, não cumpre os desejos da carne. Porque ele anda em Espírito, anda em Espírito, então anda em justiça, agradando ao Senhor nosso Deus. Amém? Dá para entender? Amém. Glória a Deus. Então, cingindo os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, e depois, calçados os pés
na preparação do Evangelho da paz. É interessante aqui, irmãos, que esta palavrinha aqui, muda tudo, né? Muda tudo. E calçados os pés na preparação do Evangelho. Seria fácil se fosse calçados os pés com a preparação do Evangelho. Seria algo já bem mais fácil. Mas é na preparação do Evangelho. Envolve mais coisas. Você tem que aprender coisas. Nós precisamos aprender. Porque a palavra de Deus, amados irmãos, a gente aprende todo dia. E cada dia que se aprende sobre as coisas de Deus, melhor fica para a gente lutar. Melhor fica para a gente vencer a guerra. Melhor fica para que a gente atravesse certos desertos da nossa vida. E às vezes, muitas vezes, enfrentar o perigo. Porque quando o inimigo vem para nos atingir e nós estamos preparados na preparação, ou calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, aí se torna fácil até para caminhar na presença de Deus. Até para caminhar, seja deserto que você atravessa, seja espinhos que você enfrenta, seja pedras que muitas vezes de pontiagudas, aonde você pisa e muitas vezes você dá uma virada de pé, mas você não cai. Por quê? Porque você está na presença de Deus. Mas isso precisa, irmãos, nós precisamos vestir e nos revestir de toda a armadura de Deus. Precisamos sim. Precisamos. Porque quando nós estamos preparados, ou seja, calçados os pés na preparação do Evangelho, nem sempre nós somos levados por certos ensinamentos, nem sempre nós somos levados, ou nunca somos, né, por certos ensinamentos. Nem sempre a gente consegue, ou seja, cede em alguns lados em que o inimigo nos ataca. Não, porque a gente consegue vencer. Essa sandália da preparação, ou na preparação do Evangelho, porque nós precisamos realmente aprender a palavra, porque às vezes a gente ouve certas interpretações ou certos comentários que são até um absurdo, e muitas pessoas às vezes vão, através dessas coisas, sendo levados por isso, e vão se encaminhando e vão fazendo para si uns caminhos um pouco mais fáceis, aparentemente, mas o caminho se torna mais difícil, porque o melhor caminho para trilhar é aquele que Deus preparou para mim e para você. Hebreus capítulo 12, versículo 13, se não me foge a memória, ele diz: fazei vereda para os vossos pés, fazei um caminho certo, trilhai nele, andai nele, trilhai nele, porque este caminho, o caminho da verdade, o caminho do céu, irmão, é um caminho às vezes de espinho, é um caminho às vezes de pedras, de pedregulhos, nem sempre é tapete, nem sempre é flores, nem sempre são das melhores coisas que acontecem. Não, mas nós contamos com alguém que está sempre ao nosso lado, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. Calçados os pés na preparação do Evangelho. Por que tem muita gente vacilando por aí afora? Por que tem muita gente que não consegue se manter na palavra de Deus? Por que tem muitas pessoas que vacilam facilmente? Porque não estão calçados na preparação do Evangelho. Porque quando calça, você já viu que às vezes tem calçado que é um pouco mais fácil de andar e tem outros que é mais difícil? Por exemplo, você não vai, aí a mulher não vai andar de salto alto no meio de pedras, né? Não vai, e nem onde tem areia também. Tem que ter um lugar que seja firme para elas andarem de salto alto. Mas se colocar um tênis para elas pulam por cima de pedra, elas andam em areia, em qualquer lugar. Por quê? Porque tem que ter um calçado certo para certas caminhadas. E esta caminhada aqui, irmãos, quando Paulo fala de calçar sandália, era uma sandália que não deslizava, era uma sandália que dava firmeza para quando eles fossem combater, ou enfrentar o inimigo, ou lutar na espada, eles não escorregavam, não vacilavam. E quem está calçado na preparação do Evangelho, ele não vacila, ele não cai, ele não escorrega, porque ele está sempre firme na palavra de Deus. Calçado os pés na preparação do Evangelho. Ai, glória a Deus! E
E é interessante a palavra de Deus, irmãos, que quanto mais você quer aprender a palavra de Deus, mais você tem fome dela, mais você quer se alimentar dela. Quanto mais você quer se aproximar de Deus, a primeira coisa que você vai querer fazer é ler a palavra de Deus. Segunda coisa, você vai querer orar. Terceiro, você vai querer jejuar para estar firme na presença de Deus. Mas é preciso ser feita a leitura da palavra de Deus, uma direção, pedir para Deus uma interpretação. Segundo alguns ensinam que nós nunca devemos ler a palavra de Deus sem antes pedir: Senhor, dai-me discernimento da tua palavra. Dai-me discernimento, porque eu quero saber interpretar a tua palavra, Senhor. Eu quero saber, Senhor, o que tu está querendo dizer com isso aqui mesmo. E aí você começa a fazer um ponto, fazer uma vírgula, e você vai começando a entender a palavra de Deus. Deus vai começando a falar com você dentro do coração. Você vai começando a viver a cena, você é deportado ou transportado melhor lá para o lugar onde eles estavam, aparentemente, porque a gente também não sabe que lugar certinho como era, mas parece que a gente vai lá. Quantas vezes eu já me vi lá no meio dos discípulos? Quantas vezes eu já me vi Jairo pedindo para Jesus, a mulher do fluxo de sangue cercando ele? Quantas vezes eu me vi lá olhando? Mas claro que eu nunca vou saber discernir isso, como foi. Mas a palavra me dá o direito de pensar de que ela realmente veio por trás, tocou na hora do vestido e foi curada. E parece que eu vejo ela indo. Não é assim? A gente vê, porque o nosso Deus é maravilhoso, irmãos. Quando a gente está lendo a palavra, a gente não está apenas lendo, a gente está vivendo a cena. Aguinaldo estava lendo aqui sobre Davi, e eu já estava vendo ele lá, pedindo misericórdia pelo pecado que tinha cometido, que estava no charco de lodo ali por causa do pecado cometido. Mas eu parece que via ele dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Não quer dizer que ele estava lá dentro do lodo, mas ele estava se sentindo naquela hora como se ele estivesse no charco de lodo, por causa do pecado dele. Então, meus amados irmãos, é isso que nós precisamos viver. Nós precisamos nos lançar diante de Deus, clamar ao Senhor, pedir a Ele, nos preparar mesmo, estar vivendo na preparação do Evangelho da paz. Ele ainda diz que esse Evangelho é o Evangelho da paz. Não é o Evangelho da guerra. É o Evangelho da paz. Eu sou crente, mas não mexe comigo. Sou crente, mas não sou cavalo do diabo. Sou crente, mas meu braço direito aqui não é. Sou crente, mas meu braço esquerdo não é. Eu sou crente, mas esse Evangelho é da paz. Alguém te bateu no lado, dá o outro para ele bater também. Porque se você oferece o outro, irmãos, meu Deus, que vergonha que ele vai ficar. Não vai ter coragem de bater no outro. Esse é o Evangelho da paz. É o Evangelho que Jesus trouxe. O Sermão do Monte, capítulo 5 de Mateus. Bem-aventurados os simples, os humildes, os pobres de espíritos. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles alcançarão, acho que alcançarão misericórdia, alguma coisa assim. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Você deita no travesseiro, a sua mente está tranquila. Fizeram para mim, mas eu não fiz, eu não revidei. Porque eu vivo o Evangelho da paz. Jesus disse que isso era o Evangelho da paz. Eu preciso viver esta paz que o Evangelho nos promete, que Jesus prometeu. O Evangelho da paz. Eu lembro que uma vez teve um irmão, assim que eu me converti, disse que ele
foi meio afrontado por outra pessoa, e ele disse: Jesus, me dá licença aí, deixa eu desviar por 5 minutinhos. Irmãos, ele deu uns tapaços no outro, se desviou pro resto da vida. Entendeu? Nunca brinque com o diabo, porque ele está sempre lançando esse tipo de coisa. Nunca brinque. E não brinque com Deus também, porque o nosso Deus é justo e é justiça. Nosso Deus é justo, nosso Deus é justiça, nosso Deus é santo, e nosso Deus, o que Ele diz está aqui, não volta atrás. Que a minha palavra não voltará vazia, antes ela fará tudo o que me apraz. Então esse Evangelho é o Evangelho da paz. Então nós devemos estar calçados com essa sandália. Vamos acelerar aqui. Calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Eu não preciso ouvir. Tem crente que acha que não precisa ouvir, né? Só pregar, só falar, só ensinar. Quando não tem humildade para sentar, para ouvir, também não pode ter a capacidade para se levantar para ensinar. Essa é a realidade, irmãos. Precisa aprender, nós precisamos aprender. E eu aprendo todo dia. Aprendi com a irmã Mariquinha aqui na semana passada. Porque cultos são assim, a gente está sempre aprendendo, irmãos. Algo bom, algo que renova o nosso coração, a nossa vida, a nossa alma. Sempre alguém tem alguma coisa para nos ensinar. Alguma coisa sempre tem. E se não tiver a pessoa que está ensinando, pede discernimento e direção ao Espírito, que Ele vai te dar um ensinamento aí também na mão do banco. Porque Ele nos ensina toda a verdade. Amém? Tomai também, sobretudo, o escudo da fé. Agora, irmãos, do qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O que é escudo? Para que serve o escudo? Proteção. Você pode ver que quando há uma manifestação nas ruas, e você vê aquela bagunça, pessoas atirando pedras, atirando garrafas, atirando latas em policiais, o que eles fazem? Pegam o escudo e vão, fazem aquela parede, e vão. Porque quando bate no escudo, esse escudo traz a proteção para o soldado, irmãos. E aqui ele diz uma coisa muito bonita, que ele diz: tomar sobretudo o escudo da fé. Porque se nós não tiver fé também, como é que nós vamos vencer? Se nós não tiver fé, como é que nós vamos enfrentar o inimigo? Se nós não tiver fé, como é que nós podemos dizer que estamos esperando Jesus? Como? O escudo, ele nos traz a proteção. E eu gosto muito, irmãos, de Gênesis capítulo 15. Eu gosto demais de Gênesis capítulo 15, quando Abraão está dentro da tenda e Deus chama ele para fora, diz: Abraão, vem para fora. E diz: Abraão, eu sou o teu escudo. Eu sou o teu escudo, irmãos. Nosso escudo, quando nós temos fé, nosso escudo é Deus. Pode atirar em pedra em você. Se você tem fé de que Deus está com você, não vai te atingir, não. E se te atingir, não vai te ferir, não vai te matar, porque nosso Deus Todo-Poderoso é o nosso escudo. E eu gosto demais, porque além de ele dizer que para Abraão que Deus é, eu sou o teu escudo, ele ainda diz que eu sou também o teu grandíssimo galardão, o teu presentão. Teu grandíssimo galardão é presente, então eu sou o teu maior presente, Abraão. E você pensa que você é diferente de Abraão? Abraão falou com Deus face a face, Deus se revelou a ele. Deus, ou Jesus, nunca se revelou a nós de uma maneira facial, mas pela fé, eu e você aceitamos a Ele um dia, e estamos servindo a Ele e não vamos largar
largar Ele, porque Ele está na nossa frente, Ele é o nosso escudo, o nosso escudeiro, Ele é a nossa proteção, irmão. Aleluia. Aleluia. Eu sou o teu escudo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei. E 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Glória a Deus. Quem confia no Senhor e tem fé, irmãos, ele não é vencido, não, porque o Senhor nos dá a vitória. Quem sabe você pensa ou não sabe que muitas vezes, quando eu e você estávamos em certos apertos, quantos talvez anjos ou o Senhor próprio desceu e nos deu um livramento? Oh, aleluia! Porque Ele é o nosso escudo mesmo. Ele é a nossa proteção. O escudo da fé que vence montanha. A Bíblia diz que o que vence o mundo é a nossa fé. Acho que é João que diz nas suas cartas. O que vence o mundo é a nossa fé. É o que nos faz caminhar, é o que nos faz vencer realmente. É a nossa fé em Deus. E outra, o que é fé? Eu posso comparar aqui por causa de... Nós podemos usar na nossa língua uma palavra bem pequena, porém já no inglês tem 5 letras, na nossa tem 2. Mas é algo tremendo a fé, irmãos. Porque a fé é aquilo que às vezes já foi falado aqui algumas vezes. A fé o que é? Vou pisar aqui e vou crer que Deus vai me dar, vai colocar um degrau aqui nesse abismo que eu estou pulando. O nosso Deus é assim. Agora fé não é um pensamento positivo, não. Fé não é positivismo, não. Nós precisamos entender isso, que fé não é pensamento positivo com ensinamento. Você tem que acordar positivo. Você tem que acordar com um pensamento positivo e não negativo. Irmão, você pode sair um dia, se você tem fé em Deus, você pode sair até com negativismo na tua mente para fazer alguma coisa, algum negócio, mas a tua fé está em Deus, não é nas coisas materiais, é no Deus Todo-Poderoso, e você vai dar tudo certo naquele dia, quando você saiu desanimado, quando você achou que não ia vender nada, quando você achou que nada ia dar certo naquele dia, mas a sua fé estava em Deus e tudo deu certo, porque o nosso Deus é o nosso escudo, o escudo da fé, do qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Paulo aqui está baseando-se na guerra, de quando eles lançavam aqueles dardos, aquelas lanças com tochas de fogo na ponta, eles bebedavam ali certas coisas, esponjas ou panos ao redor da lança e mergulhavam em algum óleo, em alguma coisa inflamável, tocavam fogo e jogavam, lançavam flechas, lançavam lanças com tochas de fogo na ponta, eram dardos inflamados do maligno. Mas aí Paulo diz: se vocês tiverem o escudo da fé, vocês vão poder apagar todos esses dardos inflamados do maligno. Aleluia! Aleluia! Que Deus maravilhoso, irmão! Que Deus glorioso é esse Deus, que não está somente à nossa retaguarda ou vanguarda, Ele está também diante de nós, Ele está nos protegendo. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E a Bíblia também diz, acho que Tiago diz, Tiago, ele diz que o diabo anda bramando, o diabo anda bramando como um leão ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar, mas ele não consegue, sabe por quê? Ele está ao derredor, porque ao nosso redor está o anjo do Senhor. Oh, aleluia! O escudo da fé, irmão. Fé em Deus, fé para vencer, e fé
deu certo. Não, a fé ela tem que funcionar naquele momento difícil da nossa vida também. Eu estou passando no deserto, eu preciso ter fé para sair dele. Eu estou atravessando por um vale, eu preciso ter fé para sair dele. E quando a gente sai, quando pessoas achavam que nós íamos ser derrotados no vale, ou derrotados naquele deserto, de repente nós saímos vitoriosos e alguém olha e diz: venceu, daí. Aleluia. Aleluia. Porque teve fé para vencer isso, para atravessar esse momento complicado da vida. Então, irmãos, o escudo da fé, no qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E também, agora eu tenho mais 2 pontos aqui, eu não vou conseguir, mas também vai ficar. Tomai também o capacete da salvação, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O que é o capacete? Para que serve o capacete, irmãos? Proteção da cabeça. Você já viu algum soldado ir para uma guerra sem um capacete hoje? E nem naquele tempo iam. Eles não vão sem o capacete. Quando o exército vai guerrear, eles vão de capacete, no qual pode às vezes pegar uma bala de raspão e desviar da cabeça deles, dá proteção. O motoqueiro, por exemplo, ele usa um capacete para proteger a cabeça, e às vezes tem que ser aprovado pelo Inmetro, porque se bater no chão ou numa pedra, ele não morre, não racha a cabeça, porque o capacete vai dar essa proteção. Eu lembro que na época que nós éramos assim, começamos a ser motoqueiro, não precisava capacete, a gente andava por tudo sem capacete, era uma maravilha aparentemente, que aí podia mostrar a cara, isso e aquilo, coisa de guri. E aí andávamos para lá e para cá, tudo, mas de vez em quando morria um, batia com a cabeça na pedra, caía de moto, batia com a cabeça na pedra, era muita estrada de chão, hoje é tudo asfaltado, mas era muita estrada de chão, pedregulho, muita pedra, de vez em quando morria um. Por quê? Porque não tinha proteção na cabeça. Mas hoje morre muito pouco assim, batendo a cabeça. Por quê? Se bate a cabeça, irmãos. E eu lembro que na época até um amigo meu bateu no carro e ele voou por cima do carro, como já aconteceu comigo também, uma cena dessa, de voar por cima do carro e não sei como sair inteiro do outro lado sem nem arranhar. Você entendeu por quê? Mas ele olhava assim para a moto dele e dizia: por que aquela moto está ali? A tua? Ah, minha. Ele bateu com a cabeça na queda. E em certos momentos você sabe que pode até dar traumatismo craniano, racha o crânio e cria negócio de sangue dentro dele. Coágulo de sangue dentro da cabeça, e tudo isso corre o risco. Mas se está de capacete, ele foge desse risco. E então bate, perde até a memória naquela hora, como diz, que dá a amnésia, né? E se o crente, irmãos, não tiver com um capacete aqui, ó, da salvação, dá amnésia dele de vez em quando. Ele nem sabe que ele é crente, ele se esquece que ele é crente. Ele se esquece. Ele passa por certos momentos, assim, certa cena, que ele esquece que é crente e faz coisas de ímpio. Deu amnésia. Outro dia na empresa que eu estava trabalhando, chegou um crente. E hoje vai vir aí uma cliente minha, bonita, e falou outro palavrão ainda. Olhei assim para ele. Eu pensei: deu amnésia. Deu amnésia. Bateu a cabeça. Entendeu? Estava sem o capacete da salvação. Bateu a cabeça. Porque aí já é coisa de ímpio. E às vezes se vê crente fazendo coisas, falando coisas que às vezes o ímpio que tem vergonha na cara não fala. Tem crente que chama nome que o ímpio, às vezes o católico, o ímpio não chama. E chama tudo que é nome, chama o inferno inteiro. Dá amnésia. Tira o capacete da salvação. Porque quem tem o capacete
evita de falar palavrão, ele evita de chamar nome, ele evita muita coisa, porque aí ele tem a cabeça firme. É por isso que quando Paulo diz, ou a Bíblia diz que é para escolher obreiros, tem que ser pessoas cheias do Espírito e pessoas sóbrias. Sóbrias, tanto o presbítero, o diácono, tem que ser sóbrio. Não é porque ele bebe, ele vive bebendo, não. Porque ser sóbrio não é só quem se enche de cachaça, não. É quem tem a cabeça firme. Quem sabe o que fala. Quem sabe o que pensa. Quem sabe o objetivo do que ele quer. Para onde ele está indo. Quem ele está seguindo. A quem ele está servindo. Para quem ele está trabalhando. Tem que ser sóbrio. Tem que ter um capacete da salvação na cabeça. Caso contrário, não dá. Porque com amnésia não dá. Não dá. Não sabe nem o que é lembrando. Eu sou crente, eu? Não, acho que eu não sou. Aconteceu isso hoje agora. Tu é crente? Né? Foi comentado até, né? Tu é ou não é? Tu é ou não é crente? Mas deu amnésia, o capacete saiu. Tirou, deixou penduradinho ali no. Deixou penduradinho alguma coisa ali, ou deixou no guidão da moto. Precisa do capacete da salvação, irmãos. Para poder vencer, precisa. Então, nunca deixando de ter o capacete da salvação. E último para encerrar. Vocês me aturam mais 5. Amém. Orando em todo o tempo com toda oração e súplica do Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. A necessidade de orar pelos outros. A necessidade, irmãos, de nos colocar como... Calculando aqui a espada do Espírito, que é a espada que é a palavra de Deus. Né? Usar a palavra de Deus. Aí, né? Usando a palavra de Deus para que a gente possa vencer. Jesus usou a palavra, né? Contra o diabo. Então, se nós usamos a palavra, nós vamos sempre ser vencedor em nome de Jesus. A palavra, faz isso, vamos fazer isso, aquilo. Não, a palavra me diz que eu não devo fazer. A palavra me diz que eu preciso andar assim. A palavra não me dá autoridade para fazer isso. Ainda é aquilo que Paulo disse: todas as coisas me são lícitas. Quer dizer, tudo me é lícito. Mas nem todo convém. Nem tudo convém. Tem coisa que não convém para crente. Não dá para crente, irmãos. Tem coisa que não é para crente, é para ímpio mesmo. Tem coisa que é para o mundo. Então, usando sempre a palavra de Deus. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E então, e o que é que Jesus usa? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha, te atira daqui. Tudo isso eu te darei se tu me servir, se tu prostrado. Diabo é exigente, irmãos. Enquanto que muitas vezes o crente não quer se prostrar diante de Deus, o diabo quer que se prostre diante dele. Se tu prostrado me adorar, eu te dou tudo isso aí que tu está vendo, a glória do mundo. Sim, mas ele vem com essas palavras, e ele está oferecendo migalhas para muitos, eles estão indo. Que dirá se oferecer tudo isso? Tudo isso te darei. Mas somente ao Senhor adorarás e só a Ele servirá. Aleluia. Não tem outro Deus para nós, irmãos. Para nós é o Deus vivo e verdadeiro, aquele que se manifesta no meio de nós. É o que nos faz aqui estar felizes aqui nesta noite em um culto de ensino, mas alegres, felizes, porque Ele está aqui, porque a alegria nossa vem dEle. É isso. Está escrito. E aí ele usa a palavra, respeita.
Está escrito que se tu te atirar daqui, os anjos virão, serão dado ordem aos anjos e eles vão te cuidar de ti para que tu não tropeces em pedras. Aí Jesus também responde através da palavra: vai-te, Satanás, porque está escrito. O nosso Deus é santo e é poderoso, irmãos. Tem sempre algo aqui, ó. Se a gente buscar, a gente tem defesa diante do inimigo. Porque Deus, Jesus disse que o dia que Ele viesse, o Espírito Santo, Ele nos ensinaria em toda a verdade. Nos ensinaria em toda a verdade. Nos faria lembrar. Vale a pena dedicar-se um tempinho ao Senhor, irmão. Prestar atenção às vezes. Ou então se dedicar àquilo que Deus tem para nós. Vamos nos colocar de pé.